Hoje vamos falar sobre a problemática dos homens de Deus. Por que é que os homens de Deus são os menos bem-sucedidos na sociedade? Por que é que os homens de Deus são os que menos prosperam? Sim, existem homens de Deus que são bem-sucedidos, mas a maioria, vamos olhar na nossa camada, nas igrejas, os homens de Deus apresentam sempre problemas financeiros. Por quê? Por que as mulheres de Deus casam-se tão cedo e são as mulheres que menos ocupam cargos na sociedade? Por quê? Porque nós gostamos de dizer, tenho que casar cedo para não fornicar. Então a vida do cristão se resume a casar cedo para não cometer imoralidade sexual? Será que na tua juventude você não consegue conter-se um bocado, ir atrás dos teus objetivos? Você não consegue estudar, você não consegue crescer, se profissionalizar? A verdade é que, principalmente nas nossas igrejas africanas, os homens de Deus abdicam de muitas coisas em prol da palavra de Deus, em prol da Bíblia, sendo que Deus nunca chegou no teu quarto e te disse para de estudar. A maioria dos homens de Deus, Deus nunca chegou no quarto dele e disse para de estudar, se dedica na minha igreja a 100%. Se você não tem um chamado pastoral, por que você fica o dia inteiro na igreja? Será que você vai ser menos filho de Deus se você se dedicar no teu trabalho, se você estudar, se você procurar alguma carreira? Claramente que eu entendo que as oportunidades não são iguais para todo mundo. Mas por que os homens de Deus são os que menos se esforçam? Eu sei que sim, muitos nasceram em famílias que não são tão privilegiadas e não tiveram acesso à educação. Mas a maior parte teve sim algum acesso à educação, que podiam estudar, ser melhores alunos, conseguir uma bolsa de estudo e não conseguem. Mesmo tendo um Deus que disse que aquele que não tem sabedoria, peça a mim, eu a darei. Então por que os homens de Deus são os que apresentam sempre essa problemática de questões financeiras? Porque nós nos abdicamos de muita coisa. Homem de Deus, mulher de Deus, não é porque você é cristão que você não tem que estudar, que você não tem que trabalhar, que você não tem que almejar, que você não tem que desejar outras coisas. Como um homem e mulher de Deus, você precisa começar a se esforçar. Como um homem de Deus que quer formar uma família, quem vai sustentar a tua família? Então nós vemos homens de Deus a casarem, mas a igreja que acarreta esse fardo, a igreja que paga o casamento inteiro e depois vão viver com muitas dificuldades financeiras. Então, se você não tem condições para casar, está a casar por quê? Porque Deus ama casamentos, então vocês usam a desculpa, Deus ama casamentos para casarem endividados, para casarem sem condições financeiras. Não estou a dizer que vão casar todos ricos, mas o básico, o mínimo, para poder dar dignidade às vossas famílias, vocês precisam ter. Não é justo que vocês casem-se já com 1 ano de namoro, 2 anos de namoro, tudo rápido, se vocês não têm condições. Simplesmente com a desculpa de que cristão não pode namorar muito tempo. Então, se você não está preparado para ter uma família, entras no namoro tão cedo por quê? Entras no namoro sem condições por quê? Então, é uma problemática muito grande. Homens de Deus que não têm ocupação, que simplesmente passam o dia inteiro a ler a Bíblia. Ler a Bíblia é uma bênção, não é uma palavra de Deus, mas os homens de Deus precisam começar a entender. Deus é o Deus do ouro e da prata. Nem todo mundo vai ser muito rico, mas eu claramente sei que no coração de Deus há um desejo do Senhor te abençoar com um emprego, com uma casa, com uma família. Mas tudo no tempo de Deus. Então parem de usar a desculpa de que Deus ama casamentos para vocês começarem a se endividar, a obrigar a igreja a fazer chá de panela, a fazer isso para vos darem as condições. Homens e mulheres de Deus, é hora de despertar. Os homens de Deus apresentam muito essa problemática. Por isso é que algumas moças cristãs que estão a dar no duro, a trabalhar, a se esforçar, depois preferem casar com moços que nem estão na igreja. Porque é muito triste você ter que casar com um irmão da igreja só para sofrer. Isso é muito triste. Eu falo isso como uma moça cristã. Então a problemática dos homens de Deus é sempre a mesma. Problemas financeiros. Homens de Deus comecem a estudar, comecem a trabalhar, comecem a se profissionalizar. És músico da igreja, tudo bem, mas estuda também. Não é porque és homem de Deus que nós temos que te olhar sempre com pena, que temos que contribuir, te dar sempre dinheiro porque é homem de Deus. Não. Eu também sou filha de Deus. Mas tenho que estudar, tenho que me esforçar porque as coisas não caem do céu. Então a problemática dos irmãos da igreja é sempre o mesmo. Então, homens de Deus, por favor, vamos colocar cada coisa no seu lugar. Dai de César o que é de César, dai de Deus o que é de Deus. O apóstolo Paulo mesmo sempre disse que quem não trabalha não come. Mas os homens de Deus só querem comer e não querem trabalhar. Por favor, homens de Deus, por favor, vamos despertar, amém? Deus abençoe.